Boa noite. Um médico de Rio Preto da Eva, de 45 anos, morreu no início da tarde de hoje em um acidente de trânsito na rodovia M10. O carro que ele dirigia bateu de frente com uma caçamba. O motorista do caminhão ficou ferido. O acidente foi por volta do meio-dia no quilômetro 19 da rodovia que liga Manaus a Itacoatiara. O médico Grimaldo Mendoza Solari dirigia este carro quando bateu de frente com o caminhão caçamba que vinha no sentido contrário. O impacto foi tão forte que a vítima ficou presa nas ferragens. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as marcas na pista indicam que o acidente pode ter acontecido durante uma ultrapassagem de um dos dois veículos. O motorista da caçamba, de 32 anos, sofreu escoriações, foi atendido pelo SAMU e encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, em Manaus. Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Saúde lamentou a morte do médico que, segundo a Suzan, estava a caminho de Silves para cumprir escala de atendimento no hospital do município. O Sindicato dos Médicos no Amazonas também lamentou o trágico acidente, mas a nota enviada pelo CIMEAN também faz duras críticas ao governo do Amazonas, que ainda não regulamentou a carreira médica de Estado, que, segundo o sindicato, evitaria o deslocamento dos médicos para os municípios. Mototaxistas já regulamentados voltaram a protestar na manhã de hoje aqui na capital. Desta vez, a categoria fechou um trecho da Avenida Brasil em frente à sede da Prefeitura para cobrar maior rigor na fiscalização dos chamados clandestinos. Durante o protesto, centenas de mototaxistas bloquearam esse trecho da Avenida Brasil em frente ao prédio da Prefeitura na zona oeste da capital. Com o trânsito prejudicado, foi preciso criar desvios. A Polícia Militar também foi acionada para acompanhar a manifestação. De acordo com o sindicato da categoria, os mototaxistas que já foram regularizados se reuniram para cobrar a fiscalização do serviço de transporte de passageiros por mototáxis na capital. Eles estariam sendo prejudicados pelos clandestinos, com a concorrência desleal. O grupo também cobrava mais transparência na segunda etapa do processo de licitação, que oferece novas vagas. Hoje nós somos 1.676 legalizados, no qual assinamos um contrato dizendo que nós iríamos ter preferência, para trabalhar no sistema, que iria ter a fiscalização, ia sair da rua aqueles que não são legalizados. E hoje ninguém sabe mais quem é legalizado e quem não é. É tudo da mesma cor. Tudo usa os mesmos equipamentos, a mesma moto. E todos que cometem um crime com o nosso equipamento é mototaxista. Então a gente quer tirar isso. A gente quer ter o direito de trabalhar e sustentar nossas famílias, tirar o nosso pão de cada dia do nosso trabalho, coisa que hoje não acontece. Hoje a gente coloca aí mais ou menos mais de 12 mil, que a gente chama de piratas, na rua. A regulamentação do serviço de mototaxistas em Manaus foi aprovada em agosto do ano passado. Com a medida, o poder público passaria a permitir, fiscalizar e controlar o serviço. O certame da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, ao todo, deve oferecer pouco mais de 3 mil vagas para permissionários, como é previsto em lei. O processo exige a padronização dos mototaxistas. Cada profissional deve investir em novas motocicletas e equipamentos, fora o pagamento de taxas. Hoje, os legalizados investiram de 12 mil a 16 mil reais. Em todo equipamento, fora as taxas de ICMTU, Detran, seguro de vida que a gente oferece para o passageiro. Todo aquele passageiro que anda com legalizado tem direito a um seguro de vida. E assim, é um investimento muito alto no qual nós não estamos tendo retorno. O retorno hoje quem está tendo é os ilegais, que não pagam taxa nenhuma, não gastaram em investimentos nos seus veículos, nos seus equipamentos, e hoje em dia oferecem o serviço até mais barato do que a gente para estar quebrando a nossa classe, e quem está perdendo somos nós. Nós tentamos contato com a assessoria de imprensa da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, mas não obtivemos retorno até o fechamento desta edição. Pelo menos 5 homens tentaram assaltar uma lotérica na tarde de hoje no bairro Japim, na zona sul de Manaus. Mas a ação ousada acabou não dando certo e na fuga os bandidos levaram os pertences de alguns clientes.
A ação ousada, em plena luz do dia, foi flagrada pelas câmeras de segurança. O vídeo mostra quando 3 homens invadem o local, 2 armados e outro com uma marreta. Ele tenta quebrar o vidro do guichê. Os outros 2 ainda disparam contra o vidro. Estilhaços parecem atingir o olho de um dos assaltantes, que acabam desistindo e fogem do local levando apenas os pertences dos clientes que estavam na fila da lotérica. De acordo com a Polícia Militar, outros 2 homens em um veículo deram cobertura na hora da fuga. Ninguém ficou ferido. Policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária fazem buscas pela área para tentar localizar os criminosos, que ainda não foram identificados. Quanta ousadia, né? 15 quilos de cocaína foram apreendidos na manhã de hoje na Agência Central dos Correios, localizada na zona centro-oeste de Manaus. A ação da Receita Federal contou com o apoio de cães farejadores da Polícia Militar, que logo identificaram a droga que estava escondida em uma embalagem que seria despachada como correspondência para o Senegal, na África. A droga foi encaminhada à Polícia Federal, que agora vai investigar o caso. E mais 75 quilos de drogas foram apreendidos hoje por policiais da inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Na zona centro-sul da capital, 2 homens foram presos. As investigações da polícia começaram há 2 meses após denúncias anônimas. De acordo com a inteligência da Secretaria de Segurança Pública, o grupo de narcotraficantes usava uma casa no bairro Aleixo como sede da quadrilha. Durante a abordagem na casa de um dos suspeitos, a polícia descobriu o estoque de entorpecentes. E, na verdade, uma apresentação que a SEAI, Secretaria de Segurança e Inteligência da Secretaria, trouxe aqui para o 16º DIP, porque foi uma droga encontrada no Beco Santa Clara, número 20, no Aleixo, que é da circunscrição da delegacia. São 70 volumes de substância aparentemente entorpecente de skunk, que é a maconha melhorada, e R$ 7.942. Este carro, que também foi apreendido pela polícia, era usado pela quadrilha para fazer a distribuição da droga pela cidade. A polícia acredita que o colombiano Braulio Carlos Sanches e o brasileiro Wellington Gustavo de Oliveira fazem parte de uma rede internacional de drogas. E após 15 dias de investigações, policiais do DENARC prenderam um casal na manhã de hoje, acusado de tráfico de drogas. Os 2 foram detidos em um apartamento no bairro Parque 10, zona centro-sul de Manaus, onde também foram encontrados cerca de 4 quilos de drogas, além de munições, uma arma, dinheiro, balanças e cadernos com a contabilidade do tráfico. De acordo com a polícia, Aylan Borges de Oliveira, de 28 anos, comandava o tráfico de drogas no conjunto Ouro Verde, no bairro Coroado, zona leste, e também já era investigado pela DHS por possível envolvimento em um homicídio. Os 2 foram autuados por tráfico de drogas e associação para o crime e encaminhados para unidades prisionais. E o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar apreendeu nesta manhã 120 quilos de drogas que estavam em um carro nas proximidades da Ponte Rio Negro. 2 pessoas que estavam no veículo foram detidas. Um terceiro suspeito, que seguia a dupla em uma moto, também foi preso. O trio e o material foram encaminhados para o 31º Distrito Integrado de Polícia em Iranduba. Portanto, só com essas ocorrências de hoje aí a gente contabiliza a apreensão de 214 quilos de drogas. Um grupo de estudantes da UFAM está acampando no prédio da reitoria da universidade. Eles protestam contra a alteração do calendário acadêmico feito pela reitoria. As aulas do 2º semestre dos estudantes da UFAM deveriam começar no próximo dia 5, mas os professores da universidade estão em greve desde março, ou seja, o calendário acadêmico do 1º semestre não foi concluído. No final da tarde de ontem, um grupo de 15 estudantes colocou barracas dentro do prédio da reitoria da universidade, onde estão acampados em forma de protesto. Segundo os alunos, a reitoria decidiu abrir o 2º semestre, ignorando as aulas que não foram aplicadas por conta da greve dos professores ainda no 1º semestre. Os estudantes não pretendem deixar o prédio enquanto a reitoria da UFAM não voltar atrás da decisão.
A Assembleia Legislativa do Estado aprovou na manhã de hoje o nome de Mário Melo para assumir a vaga aberta esta semana de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Mário Melo é primo de Fernando Collor de Mello e do ministro Marco Aurélio de Mello e há mais de 30 anos trabalha em Brasília como representante do Amazonas. Com 22 votos a favor e 1 contra, Mário Melo foi escolhido o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. A votação foi realizada esta manhã, no plenário da Assembleia Legislativa. Mário Melo é alagoano, formado em gestão pública e atua há mais de 30 anos como secretário da representação do Amazonas em Brasília. Ele assume a vaga deixada por Raimundo Miquiles, que se aposentou compulsoriamente no dia 28 de agosto, após completar 70 anos de idade. Eu quero, nesse momento, aproveitar a oportunidade de agradecer à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, a todos aqueles que me deram essa honra de ser indicado pela Assembleia Legislativa, na vaga da Assembleia Legislativa. Então, mais do que nunca, é uma responsabilidade muito grande. Mário Melo prometeu empenho na nova função e se diz honrado em ocupar um cargo vitalício. A posse do novo conselheiro ainda não tem data definida. Uma luta grande aí pela frente, mas garra e vontade de trabalhar e sentimento de justiça é uma coisa que eu tenho muito. Foi aberta esta manhã a programação da Semana da Pátria e do Amazonas, que inclui os desfiles cívicos no próximo sábado e também na segunda-feira, feriado de 7 de setembro. Na capital, a abertura da Semana da Pátria e Semana do Amazonas 2015 teve a tradicional Corrida do Fogo Simbólico logo nas primeiras horas da manhã. A tocha passou pelas mãos da paratleta Laiana Rodrigues, que esse ano representou o Amazonas na seleção brasileira de vôlei sentado nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá. O governador em exercício, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Josué Neto, oficializou o início das atividades acendendo a pira cívica na Ponta Negra. A programação visa evidenciar os fatos históricos que marcaram a proclamação da República e a autonomia administrativa do Amazonas. Essa Semana da Pátria é, sem dúvida, uma semana que a gente pode utilizar todo o nosso sentimento bom que temos para o nosso país, para nosso Estado, no sentido de promover o desenvolvimento e de ter cada vez mais um espírito público com respeito aos cidadãos. No dia 5 de setembro, data em que se comemora a elevação do Amazonas à categoria de província, a programação terá início às 7h30 da manhã na Praça da Saudade, no centro de Manaus. Às 10 horas será realizado um desfile naval na Ponta Negra, sob a organização das Forças Armadas. Ainda na tarde do dia 5, a partir das 5 horas, acontecerá o tradicional desfile cívico escolar no Sambódromo da capital. Já no dia 7 de setembro, data da celebração da independência do Brasil, será realizado na Estrada da Ponta Negra, a partir das 8 horas da manhã, o tradicional desfile cívico militar, reunindo as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, além da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Nós temos que nos orgulharmos da nossa pátria, do país e do nosso estado do Amazonas. Se nós, Amazônias, não tivermos orgulho de termos nascido aqui no Amazonas, de estarmos num dos estados que tem maiores condições de apoiar o desenvolvimento do Brasil, realmente é difícil. Na tarde do dia 7, ocorrerá a cerimônia de abafamento do fogo simbólico às 5 da tarde, encerrando oficialmente a Semana da Pátria e do Amazonas. O Batalhão de Policiamento Ambiental apreendeu nesta manhã mais 3 toneladas de carvão que estavam sendo comercializadas sem a devida licença em um depósito clandestino no bairro Japim 2, zona sul da capital. O produto foi apreendido e o proprietário foi autuado e conduzido para a delegacia especializada em crimes contra o meio ambiente. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira. Os detalhes no mapa.
Em Parintins, a previsão é de tempo parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 23 e 36 graus. Em Borba, o tempo fica encoberto com chance de pancadas de chuva. Mínima de 22 e a máxima pode chegar aos 34 graus. Em Manaus, a quarta-feira tem previsão de muito sol com poucas nuvens. E as temperaturas variam entre 26 e 35 graus. Na próxima quinta-feira, o programa Nota Fiscal Amazonense vai completar um mês. Além de ajudar na arrecadação do Estado, incentivando as denúncias contra a sonegação fiscal, a campanha também oferece prêmios aos contribuintes. Mas para concorrer não basta apenas incluir o CPF na nota, é preciso também se cadastrar na internet. E quem ainda não fez, atenção, hein? À meia-noite de hoje termina o prazo para concorrer ao prêmio, o primeiro prêmio mensal, que será sorteado no dia 10. A cada compra, o consumidor tem o direito de receber a nota fiscal do produto ou do serviço adquirido e o comerciante é obrigado a emiti-la. Muito importante porque contribui, né, para o desenvolvimento do Estado em si, né? Em Manaus, desde o dia 3 de agosto, o CPF do consumidor já pode ser incluído na nota fiscal. A medida ajuda o Estado a arrecadar mais com impostos. Cada R$50 em compra gera um bilhete eletrônico para concorrer a sorteios diários que vão de R$50 a R$1.000 e prêmios mensais que vão de R$10.000 a R$50.000. Até o início da tarde de hoje, o programa já somava mais de 2.800 prêmios sorteados e quase 3 milhões de notas registradas. Estou concorrendo e espero ganhar o prêmio. Mas atenção, para concorrer é preciso se cadastrar na internet. 2/3 dos CPFs incluídos na nota fiscal ainda não estão cadastrados no site da Cefaz e não poderão concorrer aos sorteios. A Cefaz está disponibilizando na sua central de atendimento aqui no Aleixo e nos PACs espalhados pela cidade uma estrutura para fazer o cadastro do consumidor para que ele possa concorrer a esses prêmios mensais e os prêmios também diários. De acordo com a Cefaz, são os contribuintes os principais responsáveis pelo sucesso do programa de cidadania fiscal. A ajuda pode ser feita com denúncias de irregularidades. O comerciante que ainda não se adequou pode ser penalizado. Pelo menos 40 estabelecimentos comerciais já foram lacrados pelos fiscais da Cefaz que comprovaram as irregularidades denunciadas. Na última quinta-feira, até um restaurante que funciona aqui dentro da Assembleia Legislativa do Estado ficou impedido de funcionar por conta de irregularidades na emissão de notas fiscais com o CPF do contribuinte. Nesse mês de agosto nós tivemos mais denúncias do que no ano passado todinho. Nós temos, só da época da campanha para cá, nós temos em torno de 2.000 denúncias. O restaurante da Assembleia Legislativa do Estado, que é terceirizado, já se regularizou e funcionou normalmente no dia de hoje. Para mais informações sobre a nota fiscal amazonense, basta entrar no site nfamazonense.cefaz.am.gov.br. E um esclarecimento: os dados dos consumidores cadastrados na nota fiscal amazonense não são cruzados com os dados da Receita Federal. Isso é mito, conversa que isso já aconteceu em outras cidades, em outros estados que lançaram isso aí, em Brasília, no Paraná, em São Paulo. Isso já aconteceu também, essas lendas urbanas que espalham pelas redes sociais, mas nada disso é verdade. Representantes de instituições responsáveis pela fiscalização, planejamento e operações de trânsito se reuniram hoje pela manhã aqui na capital para traçar estratégias integradas em busca da redução de acidentes. Só em Manaus, 153 pessoas morreram este ano vítimas de acidente de trânsito. A imprudência de motoristas está entre as principais causas de acidentes de trânsito em todo o Brasil. Excesso de velocidade, desrespeito à sinalização e, principalmente, dirigir depois de ter ingerido bebida alcoólica. Com o foco de reduzir o número de acidentes em Manaus, a Polícia Rodoviária Federal acionou os demais órgãos de fiscalização, planejamento e operações de trânsito para uma ação integrada. A iniciativa faz parte do programa Rodovida Cidades da Polícia Rodoviária Federal, que reforça as fiscalizações em datas de grande movimento nas estradas. Todas as descentralizadas PRF estão buscando essa integração. A partir de então, todas as operações nacionais e algumas operações locais também, que a gente vai planejar, serão nesse modelo, de forma integrada.
Barreiras simultâneas vão ser montadas nas principais saídas da cidade e também nas rodovias estaduais e federais para promover a segurança e a fluidez do tráfego. Um levantamento realizado pela Secretaria de Segurança Pública no mês passado revelou que a maioria dos acidentes com vítimas fatais ocorreu no período entre as sextas-feiras e os domingos, principalmente durante a noite e madrugada. Por isso, a operação já começa neste fim de semana. Vamos integrar o programa Rodovida e principalmente nas saídas de Manaus, dando ênfase na fiscalização da M070 e M010, com fluxo também voltado para a fiscalização do FECANI. A Polícia Militar fará, através do Batalhão de Trânsito, redutores de velocidades de Manaus até Itacoatiara. Dados do Manaustrans também revelam uma pequena retração no número de mortes por acidente de trânsito este ano com relação ao ano passado. De janeiro a agosto, foram registradas 164 mortes no ano passado contra 153 este ano. O Manaustrans vai dar apoio às ações, inclusive com o aparato tecnológico. Nós já fizemos no final de semana, junto com o Detran, fazendo esse apoio lá na fiscalização da M070, e a gente percebeu que isso foi essencial para que a gente pudesse fazer uma avaliação. Ou seja, na prática, nós vamos estar empregando força pessoal e equipamento para fazer o apoio. Dessa forma, a gente consegue aumentar o contingente fiscalizador nos principais lugares de fiscalização. Agora o futebol, jogando na Arena da Amazônia, o Nacional perdeu para o Rio Branco do Acre na noite de ontem e se desclassificou matematicamente da Série D do Brasileirão. Só resta agora então ao Leão da Vila cumprir tabela na competição. O Nacional entrou em campo sob pressão de conseguir uma vitória, mas o nervosismo tomava conta do time amazonense. Nervosismo que fez com que no primeiro minuto da partida o Rio Branco abrisse o placar com Evandro. Depois do gol, os dois times ficaram retrancados e pouco criaram as jogadas. E mais do que nunca, o Leão da Vila precisava ir para cima, mas não conseguia acertar o gol do Rio Branco. O jogo foi assim equilibrado até o fim do primeiro tempo. Equilíbrio que se repetiu no segundo tempo, quando o Rio Branco encontrou novamente uma brecha na zaga do Nacional e marcou de novo com o Russo, o camisa 10 do time acreano. O Nacional não queria entregar o jogo e a resposta veio logo em seguida com o Júnior Paraíba, que quase marcou para o Nacional. O mesmo Júnior Paraíba teve a chance de diminuir o placar do jogo com essa cobrança de pênalti, mas o goleiro Ricardo Vilar, em uma noite inspirada, defendeu a cobrança. O Rio Branco não tinha mais nada a perder, apenas administrou o resultado do jogo, que terminou em 2-0 para o Estrelão do Acre. Procuramos fazer o nosso melhor, procuramos colocar aquilo que o professor pediu. Hoje fomos felizes. O time do Rio Branco veio até Manaus para arrancar os 3 pontos do Nacional e conseguiu. Com a vitória, o time acreano está matematicamente classificado para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Já o Nacional dará adeus à competição e agora só apenas cumpre tabela. Vai ser difícil trabalhar os próximos 15 dias. Pedir desculpas a esta torcida que não merecia. A torcida não merece, a torcida nacional não merece este fraco espetáculo. Eu particularmente peço desculpa porque tentei dar meu máximo e às vezes o torcedor não entende, o torcedor quer um resultado positivo. Jamais passava isso pela nossa cabeça, né? Uma eliminação precoce. E eu realmente saio daqui com vergonha. Um dos heróis da classificação do time acreano, sem dúvida, foi o goleiro Ricardo Vilar. Conduzimos bem a partida, suportamos a pressão ali, inclusive no pênalti. Então eu fico feliz em sair daqui com um bom jogo individualmente. O grupo foi muito bem também. O próximo jogo do Nacional será contra o Vilhena, em Rondônia. Já o Rio Branco vai a Belém enfrentar o Remo na disputa direta pela primeira colocação.
Uma pena, né? Os jogadores vão precisar de muita motivação agora. E o Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. E você também pode acompanhar a nossa programação pelas redes sociais. Logo após o endereço eletrônico do Facebook e do Twitter, é só escrever Band Amazonas. E não se esqueça que amanhã é dia de futebol aqui na Band. Então o Band Cidade será exibido uma hora mais cedo, 5:50 da noite. Logo após a propaganda política obrigatória, você acompanha os principais destaques de hoje no Jornal da Band. Boa noite para você, obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.